Olá, gente linda! Olá, mulheres fortes e ativas, maravilhosas! Estou aqui com o livro Pense e Enriqueça para Mulheres, da escritora Sharon Lechter e da Fundação Napoleon Hill. Este livro, vou falar agora a segunda parte dele. Ainda estamos na introdução, porque a introdução dele é muito longa, tem vários detalhes técnicos também, que eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Que vocês possam se inscrever no nosso canal, possam curtir, comentar, compartilhar. E estou fazendo as playlists, que vocês possam maratonar as playlists, indicar para os amigos, para os familiares, ok? E que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Mulheres fortes e ativas, homens também, quiserem participar, esteja à vontade. Porque também tem o livro Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill, que foi feito especificamente para homens. Mas Deus é tão bom que chamou a Sharon Lechter para escrever o livro do Napoleon Hill na versão para mulheres. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Aqui nós vamos ler a introdução na parte da economia. Este livro foi escrito nos anos de 2012, tá? Então, essas estatísticas econômica, da educação, do mundo corporativo, dos rendimentos, da propriedade de empresas, da política, esses aspectos que ela está falando aqui na introdução, que a Sharon fala na introdução, é tudo dessa época de 2012. Lembrando que nós estamos há 13 anos depois, né? Já passaram 13 anos, mas eu vou ler porque faz parte do livro, certo? Então, assim, na economia, essas estatísticas financeiras provam, sem sombra de dúvida, que as mulheres possuem um tremendo poder e influência globais. Você pode imaginar o que aconteceria se as mulheres se unissem e usassem seu poder econômico para criar uma mudança positiva? Olha que bênção, né? 60% de toda a riqueza pessoal dos Estados Unidos está em posse de mulheres. 85% das compras de consumidores dos Estados Unidos são feitas por mulheres. Mulheres acima de 50 anos de idade possuem um patrimônio líquido conjunto de 19 trilhões de dólares. 2/3 da riqueza dos consumidores dos Estados Unidos vão pertencer às mulheres na próxima década. Então, já pertencem, porque nós já estamos na outra década. As mulheres dos Estados Unidos gastam 7 trilhões em despesas domésticas e profissionais. Inteligentes. Em termos globais, as mulheres são responsáveis por 20 trilhões dos gastos e era esperado que este número subisse a 24 trilhões no final de 2014. Se nós estamos em 2025, então já ultrapassou muito esse valor. Em termos globais, as mulheres estão habilitadas a herdar 70% dos 41 trilhões em transferência de riqueza entre gerações projetados para os próximos 40 anos. Que tremendo. Na educação. O Departamento de Educação dos Estados Unidos estimou que em 2013 as mulheres obtiveram 61,6% de todos os diplomas associados, 56,7% de todos os diplomas de bacharelado, 59,9% de todos os diplomas de mestrado e 51,6% de todos os diplomas de doutorado. Então, as mulheres estudam muito, são muito dedicadas. Para resumir, em 2013, 140 mulheres obtiveram um diploma universitário de algum nível para cada 100 homens. Olha que tremendo, né? Então, hoje, com certeza, muito mais mulheres, né? As mulheres, elas são muito focadas, né? São muito focadas na carreira, no estudo, né? Quando a mulher se propõe a fazer uma coisa, ela não faz uma, ela faz 10. A mulher é uma peça, assim, vamos dizer, é uma obra de Deus tão tremenda que a gente vai embora dessa terra e não vai descobrir todo o potencial que Deus tem para essas mulheres maravilhosas. No mundo corporativo, embora tenha havido um tremendo progresso nos níveis inferiores de gestão, ainda existe uma grande necessidade que as mulheres avancem aos níveis superiores de liderança nas corporações, o que é uma evidência de que a barreira da discriminação de gênero ainda precisa ser rompida. Existem 23 mulheres, 4,6% no cargo de CEO das empresas Fortune 500. As mulheres detêm 14,6% dos cargos executivos. Eu acho que é Fortune, eu falo Fortune 500, né? Mas eu acho que é Fortune 40. Vamos lá. De acordo com o relatório
do Catalyst, intitulado Resultado Final, Desempenho Corporativo e Representação Feminina nos Conselhos. As companhias Fortune 500, com maior representação feminina nos conselhos de administração, atingiram desempenho financeiro significativo superior, olha que tremendo, na média, do que aquelas com menor presença feminina no conselho de administração. Além disso, o relatório destaca que os conselhos de administração com 3 ou mais mulheres mostram desempenho notadamente acima da média. Elas compartilharam 3 indicadores essenciais. Vamos para lá? 1. Rentabilidade do capital. Em média, companhias percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superam aquelas com índices menores em 53%. 2. A rentabilidade nas vendas, em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superam aquelas com índices de 42%. 3. Rentabilidade no capital investido. Em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superam aquelas com índices menores em 66%. Então, as mulheres detêm 16,9% das cadeiras dos conselhos dos Estados Unidos, contra 40,9% na Noruega e 6% na Ásia. É importante observar que na Noruega aprovou uma lei em 2003 exigindo que as companhias nomeiem mulheres para 40% dos cargos nos conselhos. Um estudo da companhia do MSCI-AC, um indicador projetado para medir o desempenho do mercado de ações em 24 países, verificou que companhias com conselhos mistos superaram aquelas com conselhos só de homens em 26% ao longo de 6 anos. Olha que tremendo, né? E nos rendimentos, né? Embora as estatísticas no geral ainda sejam perturbadoras, quando você examina os detalhes, surge uma tendência positiva. As mulheres recebem, em média, 77 centavos para cada dólar ganho pelos homens. Em 1979, recebiam 59 centavos a mais, né? Embora a estatística dos 77 centavos tenha permanecido constante nos últimos anos, um total de 16 estados reportou que suas mulheres estão recebendo 80 centavos ou mais para cada dólar ganho pelos homens. Quando se excluíram os trabalhadores autônomos e os que trabalham apenas uma parte do ano, vê-se que em 2012 as mulheres receberam 80,9% do que foi pago aos homens. E um estudo por faixa etária mostra a melhora significativa que as mulheres mais jovens, né? Para as mulheres mais jovens, de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho. A paridade salarial por idade, né? A faixa etária e o percentual ganho pelas mulheres em relação aos homens. Então, assim, de 20 a 24 anos, as mulheres ganham 93,2% mais em comparação com os homens. De 25 a 34%, as mulheres ganham 92,3% do salário dos homens. De 35 a 44, as mulheres ganham 78,5% do valor do salário dos homens. De 45 a 54 anos, as mulheres ganham 76% do valor do salário dos homens. De 55 a 64 anos, elas ganham 75,1% do salário dos homens. E a mais de 65 anos, elas ganham 80,9% do salário dos homens, ok? Então, assim, tá fazendo a estatística do salário dos homens com o salário das mulheres, ok? Elas ganham um pouco a menos. Em termos globais, o vencimento médio dos homens em turno integral foi de 70,6% maior que o das mulheres nos países em desenvolvimento. A maior disparidade salarial por gênero foi na Coreia e no Japão. Em termos globais, de acordo com o estudo do Deloitte, o poder aquisitivo das mulheres está crescendo mais rápido que a dos homens nos países em desenvolvimento. A renda das mulheres aumentou em 8,1% contra 5,8% dos homens. Olha que tremendo. Então, as mulheres estão estudando, trabalhando, estão se dedicando e fazendo o melhor, né, que elas podem nas suas vidas. E ainda na propriedade de empresas, né? Mais e mais mulheres estão abandonando o mundo corporativo em favor do empreendedorismo. E com isso, driblando totalmente o impacto da barreira invisível da discriminação de gênero. O relatório sobre a situação de negócio de propriedade de mulheres, em 2013, encomendado pelo American Express Open, revela: entre 1997 e 2013, o número de firmas de propriedade de mulheres cresceu uma vez e meia acima da média nacional. O número de firmas de propriedade de mulheres de propriedade igualmente dividida é de quase 13,6 milhões e estas geram mais de 2,7 trilhões em receitas de dólares, né? Empregam quase 15,9 milhões de pessoas
e representam 46% das firmas dos Estados Unidos e contribuem com 13% do emprego total e 8% da receita das empresas. Olha que tremendo. Então, eu vou parar por aqui, né? Vou falar até aqui essa parte, propriedade de empresas. Então, assim, aqui são dados técnicos, tá? Eu sei que é um pouco massivo, um pouco chatinho, mas é bom, porque a gente tem que entender o todo. A gente tem que entender o todo sobre a vida das mulheres, a vida profissional. Se você quer entender da vida profissional, você tem que saber os dados técnicos também, para saber como que a mulher está evoluindo, o que que ela está fazendo, o que que ela está procurando, o caminho que ela está seguindo para poder chegar no sucesso. Porque a mulher, ela tem a direção de Deus e a bênção de Deus para fazer todas as coisas que ela quiser fazer, contanto que ela peça direção para Deus ir à frente, ajudando, direcionando, encaminhando, para que a gente não caia. A gente pede ajuda de Deus por quê? Para a gente não cair em laços, para a gente não cair, por exemplo, Deus quer que a gente faça tal coisa, a gente vai e faz outra, a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar e a gente vai ter problemas na nossa vida, a gente vai ter estresse, a gente vai ter depressão, a gente vai ter ansiedade. Por quê? Porque quando a gente não está fazendo o querer a vontade de Deus, a gente acaba indo por caminhos que não é o caminho que Deus quer. Então, quando Deus tem para a mulher uma vida, a dirigir a vida profissional, a vida familiar e sentimental, a vida profissional e financeira, a saúde, e todas as coisas que ela tem que fazer, os estudos. Então, a gente tem que depender de Deus, para Deus dar sabedoria, dar entendimento, dar força, dar capacidade. Por quê? Para a gente aguentar o peso, porque são muitas coisas. A gente quer abraçar o mundo com as pernas, mas a gente precisa de Deus para nos dar força e saúde e sabedoria, amém? Então, que você seja uma mulher bem-sucedida, que você receba de Deus tudo aquilo que você precisa, todo o suprimento que você precisa, todos os equipamentos que você precisa para ter uma vida bem-sucedida. E, principalmente, junto com a sua família, que a gente não pode, a gente tem que caminhar junto com a nossa família.